Olá, seja bem-vindo à disciplina CBA, Introdução ao Direito Aeronáutico. Esta é a segunda aula da disciplina e nessa segunda aula nós vamos falar sobre o conceito de aeronaves, sobre as marcas de matrícula e nacionalidade atribuídas às nossas aeronaves no Brasil. Então, se liga aí no conteúdo dessa nossa segunda aula. Bom, segundo o Código Brasileiro do Ar, ou o Código Brasileiro de Aeronáutica, o nosso CBA, a aeronave é o seguinte, o conceito de aeronave segundo o CBA. O artigo 106 do Código diz: considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas apto a transportar pessoas ou coisas. Esta definição de aeronave é a mesma definição aí há vários e vários anos, inclusive é uma definição utilizada pela própria ICAO, que já vinha sendo utilizada desde praticamente a Convenção de Paris em 1919, ok? Então é quase que uma verdade universal, vamos chamar assim, essa definição aí de aeronave. Então, aeronave é qualquer aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se, ou seja, possa se manter no ar e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Então, tudo que couber dentro desse conceito vai ser chamado de aeronave. E aí, o que é, né? Vamos separar aqui as principais características para a gente poder entender o que é que cabe nesse conceito aí. Tem que ser manobrável em voo, tem que ser capaz de se sustentar, tem que ser capaz de circular no espaço aéreo, tem que utilizar reação aerodinâmica para poder se manter em voo e tem que estar apto a transportar pessoas ou coisas. Então você tem aí um avião como exemplo de aeronave. Mas é só o avião que é aeronave? Claro que não. Esse conceito abarca uma série de outros tipos. E aí você vai ter o balão, é uma aeronave, os ultraleves são aeronaves, o dirigível é a aeronave, embora o dirigível aí seja uma categoria até de balão também, né? O balão dirigível. O planador é uma aeronave e, por fim, o avião, que normalmente a gente confunde, né, com o próprio conceito de aeronave, mas veja que avião é uma das possibilidades de aeronave. Há várias outras possibilidades, desde o balão até o avião propriamente dito. Fique atento a isso. Muita gente boa confunde isso aí. A gente chama avião de aeronave porque o avião de fato é uma aeronave, mas nem toda aeronave é avião. Você tem os balões, os ultraleves, dirigíveis, planadores e por aí vai, os helicópteros e por aí vai. Tranquilo com isso? Vamos seguir. Essas aeronaves podem ser classificadas e elas precisam ser classificadas inclusive pela legislação. E aí o Código Brasileiro diz o seguinte: as aeronaves se dividem em civis e militares. Então, as aeronaves primordialmente se dividem em civis e militares. As civis vão se dividir em públicas e privadas. Então eu tenho aeronaves militares, eu tenho aeronaves civis públicas, eu tenho aeronaves civis privadas. O que é cada uma dessas categorias aí a gente vai ver a partir de agora, analisando o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica. Diz lá o artigo 107 do CBA, o artigo subsequente. Note que eu vou fazer muito isso a partir de agora. Eu vou trazer a letra da lei para que a gente possa ver do jeito que está escrito no código, que no final das contas é de fato o que interessa, né? Bora ver o que está escrito na lei e a gente faz a nossa interpretação a partir disso. O artigo 107 do código diz assim, ó, as aeronaves classificam-se em civis e militares, a gente tinha acabado de ver. Parágrafo 1º. Consideram-se militares as aeronaves, né? Consideram-se militares as integrantes das Forças Armadas, inclusive as requisitadas na forma da lei para missões militares. Então, se uma aeronave pertence a uma força armada ou foi requisitada por uma força armada para uso desta própria força, ela está inserida na categoria de aeronave militar. Todas as outras são civis.
As aeronaves civis compreendem as aeronaves públicas e as aeronaves privadas, conforme eu já falei, né? Você tem as aeronaves divididas em civis e militares, excluindo as militares, você fica apenas com as civis. As civis se dividem em públicas ou privadas. E qual é a diferença entre públicas ou privadas? Diz aí o parágrafo 3º. As aeronaves públicas são as destinadas ao serviço do poder público, inclusive as requisitadas na forma da lei. Todas as demais são aeronaves privadas. Então, assim, grosseiramente falando, porque há muitas entrelinhas entre o que está escrito aí e a aplicação da lei, grosseiramente falando é o seguinte: se ela é de uso do governo, e aí você tem vários níveis de serviço público, mas se ela é de uso do governo, ela é uma aeronave pública. Se ela é de propriedade particular, ela é uma aeronave privada. Isso grosso modo, tá? Para que a gente tenha um entendimento geral da coisa. Se você quiser se deter um pouco mais a esse assunto, aí tem que aprofundar mais a pesquisa. Mas assim, analisando friamente esses parágrafos que a gente tem aqui do artigo 107 do CBA, o que a gente consegue concluir é que as aeronaves utilizadas pelo governo são públicas, que pertencem ao governo, são requisitadas para uso do governo, são públicas. As aeronaves de propriedade privada são aeronaves aí, como o próprio nome diz, aeronaves privadas, ok? Tranquilo com isso? As civis se dividem em públicas e privadas. Mantenha em mente, por enquanto, isso, que isso já é o suficiente para que a gente possa avançar no nosso estudo do CBA. Bom, o anexo 7 da Convenção de Chicago fala sobre marcas de matrícula e nacionalidade. Ele é um anexo específico para falar, para padronizar essas marcas de matrícula e nacionalidade no mundo inteiro, para que não haja no mundo duas aeronaves com a mesma matrícula. É quase como aquela história do nosso CPF, né? Cada um tem o seu e pronto. Né? Não há duplicidade de CPF, não deveria haver duplicidade de CPF. O anexo 7 da Convenção de Chicago, que é de 1944, diz o seguinte: o anexo 7 atribui a nacionalidade ao estado em que a aeronave esteja registrada, ou que estejam registradas as aeronaves. Então, a aeronave ela vai ter a nacionalidade, preste atenção agora, a aeronave vai ter a nacionalidade do país onde ela estiver registrada. Então, pouco importa onde ela é fabricada. O que importa é onde ela está registrada. Uma aeronave da Boeing, por exemplo, é fabricada nos Estados Unidos. É uma aeronave americana? Não. Depende do país onde ela vai estar matriculada. Quando ela vem para o Brasil e ela é matriculada numa empresa brasileira e recebe uma matrícula brasileira, ela passa a ser uma aeronave brasileira. Da mesma forma, se ela for vendida para a Argentina e for matriculada na Argentina, ela passa a ser uma aeronave argentina. Que isso fique claro para você. Uma aeronave da Embraer fabricada no Brasil é vendida para a França e é matriculada na França, ela passa a ser uma aeronave francesa. Então, a aeronave tem a nacionalidade do país de matrícula e não tem nada a ver com fabricação. Tranquilo com isso? Isso é bastante importante. O anexo 7 proíbe o duplo registro, eu já falei, né, para que não haja duplicidade de matrícula, mas permite a mudança. Então, ao ser vendido de um país para o outro, a aeronave vai mudando de matrícula. Atribui à legislação interna de cada estado regular o registro e sua transferência. Então, cada país tem que ter uma legislação interna regulando a matrícula, o registro das aeronaves e como é que vai se dar a forma de transferência. E nós temos um sistema bacana que a gente vai falar daqui a pouco aqui no Brasil. Impõe que toda aeronave leve a marca de sua nacionalidade e registro. Então, toda aeronave tem que ter marca de registro de nacionalidade. Você não pode ver uma aeronave sem nenhuma marca de registro de nacionalidade. Não legalmente falando. Dispõe sobre o compromisso de cada estado informar a respeito da matrícula e propriedade de toda aeronave matriculada segundo leis internas. Então, tem que ser um documento público. O documento de matrícula e nacionalidade da aeronave, segundo o que está escrito no anexo 7 da Convenção de Chicago, tem que ser público, tem que ser de consulta. É possível descobrir, através da matrícula, qual é o proprietário da aeronave, né? Então, esse documento requer publicidade. Tranquilo em relação a isso?
Mas vamos aí. Então, para atender aos preceitos da Convenção de Chicago, ou seja, para atender o anexo 7 que a gente acabou de ler, o que o Brasil faz? O Brasil cria o RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro. O RAB, na verdade, é um sistema, né? Hoje ele evoluiu bastante, é um sistema, e é o sistema onde todas as matrículas de aeronaves brasileiras são expedidas. As aeronaves são registradas e as matrículas são expedidas através do RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro. Função do RAB: identificar as aeronaves brasileiras. O RAB é regulamentado pelo Poder Executivo, né? Claro, está na mão do Poder Executivo executar as ações. O registro de todas as aeronaves é realizado em um único sistema, que é o próprio RAB, e o RAB está sob responsabilidade da Superintendência de Segurança Operacional da ANAC. Então o RAB é um sistema de registro de aeronaves brasileiras. Ele é um sistema único, todas as aeronaves estão, e apenas ele existe, todas as aeronaves estão registradas apenas no RAB, e ele é tocado pelo Poder Executivo através da ANAC, aí a Superintendência de Segurança Operacional da ANAC. Bora ver como é que o RAB atende, né, o Código Brasileiro CBA. Artigo 72, está lá no CBA, ele prevê, o CBA prevê. O Registro Aeronáutico Brasileiro será público, único, centralizado, destinando-se a ter em relação à aeronave as funções de... Então, já viu que o código já prevê a existência de um registro aeronáutico brasileiro, né? Já prevê a existência de um sistema para matrícula de aeronaves no Brasil. E aí qual a função, segundo o próprio Código Brasileiro, qual a função desse registro? Emitir os certificados de matrícula, toda aeronave tem que ter um certificado de matrícula. De aeronavegabilidade, certificado de aeronavegabilidade diz qual o uso da aeronave, se ela é para transporte de passageiro e carga, se ela é de acrobacia, se ela é de desporto, se ela é de treinamento. Isso vem especificado neste certificado de aeronavegabilidade. E de nacionalidade. Aí a nacionalidade, obviamente, está diretamente ligada à matrícula. De aeronaves sujeitas à legislação brasileira. Outro ponto aí importante que é responsabilidade do RAB. Reconhecer a aquisição do domínio na transferência por ato entre vivos e dos direitos reais de gozo e garantia quando se tratar de matéria regulada. Ou seja, é garantir a propriedade da aeronave. Traduzindo isso aí, garantir a propriedade da aeronave. Assegurar a autenticidade, inalterabilidade e conservação dos documentos inscritos e arquivados. Aí, né, se tem todo o registro de aeronaves brasileiras, tem que garantir que isso é seguro. 4. Promover o cadastro geral. Importante. O RAB deve emitir 2 documentos para a aeronave. O RAB vai emitir 2 documentos que tem que ficar, inclusive, a bordo da aeronave. O certificado de matrícula e nacionalidade e o certificado de aeronavegabilidade. Nenhuma aeronave pode voar sem esses certificados a bordo. O certificado de matrícula e de nacionalidade e o certificado de aeronavegabilidade, que são emitidos pela ANAC através do RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro. Tranquilo com isso? Tranquilo com essa questão de marca, de nacionalidade e matrícula? Bora ver o que nós temos mais aqui ainda. O que diz o artigo 108 do nosso CBA? A aeronave é considerada na nacionalidade do estado em que esteja matriculada. Já falei sobre isso, né? A aeronave matriculada na França é francesa, matriculada na Inglaterra é inglesa. E ponto final. Artigo 109. O Registro Aeronáutico Brasileiro, no ato da inscrição, após a vistoria técnica, atribuirá as marcas de nacionalidade e matrícula identificadoras da aeronave. Então, depois que houver a vistoria da aeronave, tiver tudo ok, o RAB vai atribuir uma marca de nacionalidade e matrícula brasileira para essa aeronave, vai atribuir uma matrícula brasileira, quase como atribuir um CPF para a aeronave. Parágrafo 1º. A matrícula confere nacionalidade brasileira à aeronave e substitui a matrícula anterior. Então a aeronave chega no Brasil com matrícula americana. Ao receber a matrícula brasileira, ela substitui aquela matrícula anterior americana, que é devolvida aos Estados Unidos para usar, se quiser, em outra aeronave. Normalmente cancela-se e cria-se uma nova lá, mas normalmente é cancelada. A matrícula confere nacionalidade brasileira à aeronave e substitui a matrícula anterior,
sem prejuízo dos atos jurídicos realizados anteriormente. Tranquilo com isso? Vai mudar de matrícula. O artigo 20 do CBA diz o seguinte: salvo permissão especial, nenhuma aeronave poderá voar no espaço aéreo brasileiro, aterrissar no território sobrejacente ou dele decolar, a não ser que tenha, aquilo que eu já falei, marca de nacionalidade e matrícula e esteja munida dos respectivos certificados de matrícula e aeronavegabilidade. Não pode, né? Quais são as marcas de nacionalidade e matrícula brasileira que eu tanto falei aqui e não disse para você? Você já sabe, são aquelas letrinhas que tem pintadas na fuselagem da aeronave, nas asas da aeronave e às vezes um estabilizador vertical lá no leme, né? Você vai encontrar essas matrículas pintadas na aeronave. São essas letrinhas aqui, é um grupo de letras. Eles começam com duas letras, que são as letras designativas do Brasil, e aí a gente tem PP, papá, papá, papá Romeu, papá Tango, papá U para ultraleve e as novíssimas papá Sierra, que são agora do final de 2019. A partir de 2019, o Brasil tem tantas aeronaves que precisou criar uma família a mais de aeronaves, criou a família papá Sierra. Então as aeronaves matriculadas agora em 2020 para cá, talvez algumas já do final de 2019, já tenham matrícula papá Sierra. Então, se você vir uma aeronave com matrículas papá papá, papá Romeu, papá Tango, papá Uniforme, papá Sierra, seguidas de um grupo de 3 letras, essa aeronave é brasileira. Então ela tem matrícula e nacionalidade brasileira. Vamos aí a alguns exemplos. Ali, ó, papá Romeu, Fox, papá Oscar, uma aeronave brasileira. Papá Romeu, Mike Hotel Charlie, aeronave brasileira. Papá Tango, Romeu, Oscar Tango. Papá Uniforme, Lima, Sierra, Sierra. Papá Romeu, Delta, papá Fox. Todas aeronaves brasileiras, todas matrículas brasileiras, exemplos de matrículas brasileiras. Então, as marcas de nacionalidade e matrícula são essas aí, papá Romeu, papá papá, papá Tango, papá Uniforme e papá Sierra, não esqueça, a nova família. A marca de matrícula são 3 letras, né? Elas vão aí de alfa, alfa, alfa até Zulu, Zulu, Zulu. E as que começam com Zulu normalmente são reservadas às aeronaves experimentais, conforme você pode ver no slide aqui ao meu lado. Por exemplo, o papá papá Zulu alfa alfa, ele é uma aeronave experimental. Normalmente assim. E as matrículas papá uniforme são reservadas aos ultraleves. Papá uniforme Alfa Bravo Charlie. Papá uniforme é de ultraleve. Então, há essa pequena adequação aí no uso das matrículas no Brasil. E aí, voltamos aqui a alguns exemplos de matrícula, agora mostrando como é que são feitas as matrículas no exterior, alguns exemplos de matrícula no exterior. No Brasil você tem ali uma aeronave da Latam, ali, Papá Romeu, Mike Hotel Charlie, né? Então, a aeronave lá com a cauda, dá para ver que é da Latam, Papá Romeu, Mike Hotel Charlie, é uma aeronave brasileira. Mas logo ao lado você tem um Delta, Índia Lima, Alpha Mike. Essa aeronave é uma aeronave alemã. Embaixo você tem um belíssimo rocker ali, o November 125 Alpha Sierra. Essa aeronave é uma aeronave americana. As aeronaves que começam com a letra N de November são aeronaves americanas. E aqui ao lado você tem um Airbus 320 Charlie Charlie Bravo Fox Alpha. Se não me engano, uma aeronave de matrícula chilena. Então, cada país recebeu uma família específica de letras para matricular suas aeronaves. O Brasil recebeu aquelas famílias que você já viu aqui comigo. Papá Tango, papá papá, papá Romeu, papá Uniforme, papá Sierra. Seguida aí de 3 letras. Os outros países receberam marcas diferentes, letras diferentes, os americanos com November, os ingleses com a letra Golf e por aí vai, tá? Então, isso é que a gente tinha para falar sobre marcas de matrícula e nacionalidade. Lembrando que quem atribui a matrícula e nacionalidade no Brasil é a ANAC, através do Registro Aeronáutico Brasileiro, o RAB. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre a aplicação do Código Brasileiro
de aeronáutica, como é que o CBA é aplicado dentro da nossa aviação civil. Então, vejo você na nossa próxima aula.